Bom dia, meu irmão, minha irmã. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Um espaço de bênção e inspiração para a sua vida. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas mensagens motivacionais e bíblicas. E compartilhe este vídeo com mais pessoas, ajudando a levar fé, esperança e bênçãos para quem precisa. Juntos vamos transformar vidas e espalhar a palavra de Deus. Agora prepare-se e entregue esse momento a Deus. Quando olhamos para a vida, percebemos que ela é marcada por lutas, desafios e momentos em que a pressão parece maior do que as nossas forças. Há instantes em que a alma sente o peso das batalhas e o coração parece fraquejar diante daquilo que está diante dos nossos olhos. Mas é exatamente nesses momentos que a palavra de Deus se torna viva e eficaz, nos lembrando de que não devemos olhar para o tamanho do problema, mas para o tamanho do Deus que servimos. O Senhor que criou os céus e a terra, que colocou limites para o mar, que fez o sol brilhar e a lua iluminar a noite. É o mesmo que se levanta em nosso favor. Ele não abandona os seus filhos, e é por isso que você não deve se intimidar diante das lutas que enfrenta. Quantas vezes você já se viu cercado por dificuldades que pareciam impossíveis de serem vencidas, mas mesmo assim, pela graça e pela força do Senhor, conseguiu superar? Talvez não tenha sido fácil. Talvez tenha havido lágrimas, noites de dor, momentos em que o coração clamava por socorro. Mas o fato é que você venceu e hoje está de pé. Isso é prova de que Deus esteve contigo, sustentando cada passo, segurando suas mãos, levantando você quando o cansaço parecia insuportável. É nessa certeza que o coração pode descansar. O mesmo Deus que o ajudou ontem é o mesmo. Deus que o ajudará hoje e sempre. Não permita que o medo domine sua vida. O medo paralisa, enfraquece, rouba os sonhos e nos impede de enxergar a grandiosidade dos planos que Deus tem para nós. A Bíblia declara em 2 Timóteo: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Isso significa que o medo não vem de Deus. Se você sente o medo tentando sufocar sua fé, lembre-se de que dentro de você habita o Espírito Santo, aquele que traz coragem, ousadia e força. Não é por acaso que Josué, antes de entrar na terra prometida, ouviu de Deus: não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Assim também é com você. Deus está ao seu lado, Ele não o deixa só. Por mais que as circunstâncias gritem, por mais que os ventos sejam fortes, por mais que os inimigos tentem levantar barreiras, existe uma palavra liberada do céu: você não está sozinho. Talvez o problema que hoje você enfrenta pareça maior do que todos os outros que já viveu, mas confie, o mesmo Deus que lhe deu vitória no passado continua sendo fiel. Ele não mudou e sua promessa permanece firme. É preciso enfrentar. A fé verdadeira não se esconde, não se acovarda diante das adversidades. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que ainda não se vê. Hebreus 11:1. Quando você decide enfrentar a luta com fé, algo sobrenatural acontece. O céu se move em sua direção. A vitória não está nos seus próprios braços, mas no poder de Deus que se manifesta quando você decide crer e agir. Pense em Davi diante de Golias. Aos olhos humanos, não havia chance alguma para aquele jovem pastor derrotar um guerreiro experiente e armado até os dentes. Mas Davi não olhou para o tamanho do gigante. Ele olhou para o tamanho do Deus que estava com ele. E foi assim que a vitória veio, não pela espada, mas pelo nome do Senhor dos Exércitos. Da mesma forma, o problema que hoje parece um gigante diante de você não é maior do que o Deus que luta ao seu favor. Se você decidir enfrentar, não fugindo, não se escondendo, mas confiando, pode ter certeza de que o Senhor vai honrar a sua fé. E essa vitória não será apenas para você se alegrar, mas para que todos ao redor reconheçam que existe um Deus vivo que ainda faz milagres. Entenda, a sua parte é reagir. Deus não nos chama para ficarmos parados, esperando que tudo se resolva sozinho.
Ele nos chama para caminhar em fé, para agir com coragem, para dar passos de confiança mesmo quando o chão parece incerto. Lembre-se de Pedro, quando viu Jesus andando sobre as águas. Enquanto seus olhos estavam fixos em Cristo, ele também andou sobre as águas. Mas quando começou a olhar para o vento e para as ondas, o medo o fez afundar. O que isso nos ensina? Que precisamos manter os olhos firmes em Jesus e não nas circunstâncias. Se olharmos para o tamanho do problema, o medo nos fará afundar. Mas se olharmos para o tamanho do nosso Deus, caminharemos sobre as águas. Hoje Deus lhe chama para reagir. Levante-se, sacuda o pó, enxugue as lágrimas. Ainda não acabou. Ainda há promessas para se cumprir. Ainda há caminhos para trilhar. Se o inimigo tem tentado roubar sua esperança, saiba que ele não terá a última palavra. Quem tem a última palavra é o Senhor. E ele já declarou que você é mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus. Portanto, enfrente o dia com fé. Comece esta manhã declarando a vitória do Senhor sobre sua vida. Declare que o medo não terá domínio, que a tristeza não vai sufocar sua alegria, que a angústia não vai apagar os sonhos que Deus plantou em seu coração. Levante-se e caminhe na certeza de que a vitória já foi liberada. O processo pode ser doloroso, a caminhada pode ser longa, mas o resultado será glorioso. Pois a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Ageu 2:9. Você não pode desistir agora. Há bênçãos reservadas, há portas que vão se abrir, há milagres que Deus já preparou para você. Mas para isso, é preciso reagir, é preciso continuar, é preciso crer. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Filipenses 1:6. Quando você acorda e sente o peso das lutas da vida, é natural que o coração tente se abalar, mas é nesse momento que precisa trazer à memória aquilo que pode lhe dar esperança. Jeremias, no livro de Lamentações 3:21-23, disse: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Isso significa que cada dia é uma nova chance, uma nova oportunidade de ver o agir de Deus. Ainda que ontem tenha sido marcado por lágrimas, hoje você pode se levantar com fé, porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua vida. Olhar para o tamanho do problema é como abrir a porta para a ansiedade. O coração humano tem a tendência de ampliar aquilo que o preocupa. E quando isso acontece, parece que não existe saída. Mas a palavra nos ensina que a nossa confiança não pode estar naquilo que vemos, mas naquele que tudo governa. Jesus disse em João 16:33, No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não disse que seria fácil. Ele não disse que não haveria lutas, mas garantiu que, em meio a elas, a vitória já está assegurada, porque ele venceu. E se ele venceu, você também vencerá. Pense em quantas vezes você já esteve diante de portas fechadas, situações que pareciam sem saída. Mas de repente algo inesperado aconteceu, e você viu a mão de Deus abrir caminhos onde não havia. É exatamente isso que ele continua a fazer. O problema pode parecer intransponível, mas não há muralha que resista ao poder de Deus. Lembre-se de Jericó, uma cidade fortificada, muros altos e inabaláveis aos olhos humanos. Mas bastou o povo de Israel obedecer à voz de Deus, rodear aquelas muralhas e confiar, que no 7º dia, com um grande brado, os muros caíram por terra. Assim também será na sua vida. Aquilo que hoje parece inquebrável cairá diante da presença do Senhor. Você já venceu muitas batalhas. Isso é prova de que a graça do Senhor o sustentou até aqui. Se Ele permitiu que você atravessasse desertos, não foi para deixá-lo no meio do caminho, mas para mostrar que Ele é aquele que provê água da rocha e maná do céu. Deus não o trouxe até aqui para abandoná-lo. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele promete, Ele cumpre. Pode ser que aos olhos humanos pareça demorado, mas não é atraso, é preparo. Enquanto você espera, Deus está moldando sua fé, fortalecendo seu coração e alinhando todas as coisas para o tempo certo.
O medo é uma das armas mais usadas pelo inimigo para paralisar os filhos de Deus. Ele sabe que, quando uma pessoa teme, ela perde a visão da promessa e começa a acreditar mais nas dificuldades do que no poder do Senhor. Foi exatamente isso que aconteceu com os espias enviados à Terra Prometida. 10 deles olharam para os gigantes e disseram: "Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós." Mas Josué e Caleb tiveram um olhar diferente. Eles não negaram a existência dos gigantes, mas creram que o Deus que estava com eles era maior. A diferença não estava no tamanho do inimigo, mas na grandeza do Deus que os sustentava. É essa mesma fé que precisa estar em seu coração. Hoje você não precisa negar a luta, mas deve acreditar que o Deus que luta por você é infinitamente maior do que qualquer obstáculo. Reagir é a parte que cabe a você. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, mas Ele sempre espera uma atitude de fé. Moisés precisou erguer o cajado diante do Mar Vermelho para que as águas se abrissem. Pedro precisou dar o primeiro passo para andar sobre as águas. A mulher do fluxo de sangue precisou tocar na orla das vestes de Jesus para ser curada. Em todos esses exemplos, vemos que a fé exige ação. Não basta acreditar de longe. É preciso reagir, dar passos, mesmo que pequenos, em direção ao milagre. Talvez a sua reação hoje seja se levantar da cama e declarar: "Eu ainda vou vencer." Talvez seja orar, mesmo quando parece que a oração não passa do teto. Talvez seja ajudar alguém, mesmo quando você sente que precisa ser ajudado. Talvez seja apenas segurar firme na palavra de Deus, ainda que tudo ao redor grite o contrário. Cada pequena atitude de fé é um passo em direção à vitória que o Senhor já preparou. Você não precisa ter medo de fracassar, porque até nas quedas Deus tem um propósito. Lembre-se de Pedro, quando negou Jesus 3 vezes. Ele se sentiu derrotado, culpado e incapaz. Mas Jesus não desistiu dele. Pelo contrário, depois da ressurreição, foi ao encontro de Pedro. Restaurou sua fé e o levantou para ser uma das maiores colunas da igreja. Isso mostra que até quando erramos, Deus está disposto a nos levantar. A derrota só é definitiva se você desistir, mas enquanto houver fôlego, haverá esperança. Não olhe para o tamanho do problema, olhe para o tamanho da promessa. A promessa de Deus é imutável, e o que Ele falou vai se cumprir. Ainda que pareça demorado, ainda que o tempo passe e o coração se canse de esperar, não desista. Deus não trabalha no seu tempo, mas no tempo perfeito. Se você acredita que Ele é fiel, então confie. Ele nunca chega atrasado. Pode ser que a vitória não venha da forma como você imagina, mas ela virá da maneira exata que você precisa. Não deixe que o medo roube a sua paz. A paz de Deus excede todo o entendimento, e ela guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Essa paz não depende das circunstâncias, mas da presença do Espírito Santo dentro de você. Mesmo em meio ao caos, você pode descansar, porque sabe que sua vida está nas mãos daquele que nunca falha. Hoje é o dia em que você precisa decidir. Vai continuar olhando para o problema ou vai levantar os olhos para o céu e crer que a vitória vem do Senhor? Ele já está movendo as peças, já está preparando o caminho, já está trabalhando em silêncio. A sua parte é reagir, é crer, é se posicionar em fé. Não importa quão difícil seja a batalha, Deus é o Senhor da guerra, e quando Ele está à frente, a vitória é certa. Lembre-se sempre, a última palavra vem de Deus. Os homens podem até dizer que é impossível. Os médicos podem dar diagnósticos negativos. A sociedade pode tentar colocar rótulos, mas quem define o seu destino é o Criador. E Ele já declarou que você é mais do que vencedor. Portanto, não desanime. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. A sua manhã está chegando, a sua vitória já foi decretada nos céus. Caminhe com fé, reaja com coragem e espere com paciência, porque o Senhor é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Há momentos na vida em que tudo parece estar fora de lugar, e o coração se pergunta: será que ainda vou vencer? Será que Deus ainda se lembra de mim?
Essas perguntas são comuns, porque a dor da espera, a incerteza do amanhã e o peso das lutas muitas vezes tentam sufocar a fé. Mas é justamente nessas horas que você precisa se lembrar: Deus nunca se esquece dos seus filhos. Isaías 49:15 diz: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, e que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Essa é a certeza que precisa estar gravada no seu coração. Você não foi esquecido. A vida de José, filho de Jacó, é um exemplo poderoso disso. Ele foi traído por seus irmãos, vendido como escravo, injustamente acusado e lançado em uma prisão. Aos olhos humanos, parecia que todos os sonhos que ele tinha seriam enterrados ali. Mas o que José não sabia é que em cada etapa dolorosa, Deus estava moldando o caminho para o cumprimento da promessa. O mesmo José que foi humilhado, anos depois, se tornou governador do Egito. Isso mostra que nem mesmo as injustiças dos homens podem anular o propósito de Deus. Da mesma forma, por mais que você enfrente situações que parecem contradizer a promessa, não se esqueça, a palavra de Deus é viva e Ele tem poder para transformar dor em vitória, humilhação em honra, lágrimas em testemunho. Você já venceu muitas batalhas, mas talvez hoje se encontre em um vale que parece escuro demais. O salmista Davi sabia bem o que era atravessar vales, e por isso declarou: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23:4. Note que ele não disse que Deus o impediria de passar pelo vale, mas que no vale o Senhor estaria presente. Isso significa que não importa o quanto as trevas tentem cercar, há uma luz que nunca se apaga, e essa luz é a presença de Deus ao seu lado. O medo, muitas vezes, é alimentado pela visão das circunstâncias. Pedro afundou quando olhou para as ondas, mas enquanto mantinha seus olhos em Jesus, caminhava sobre o impossível. Isso nos ensina que se você olhar apenas para o tamanho do problema, vai sentir que não tem forças. Mas se olhar para Cristo, a fé se fortalecerá e você verá que é possível vencer. Por isso, não deixe que o medo domine sua mente. Lembre-se de que o inimigo tenta usar o medo como uma prisão invisível. Mas Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Você não nasceu para viver preso em correntes de medo. Você nasceu para viver em liberdade. Reagir não significa negar a dor ou fingir que os problemas não existem. Reagir significa levantar-se mesmo com lágrimas nos olhos, acreditar mesmo quando o coração está ferido, declarar a vitória mesmo quando parece que ela não vem. Reagir é uma atitude de fé. É acreditar que se Deus está no controle, o amanhã pode ser diferente. É dar o primeiro passo, mesmo que você não enxergue o próximo. É escolher confiar, mesmo quando o silêncio de Deus parece longo demais. Deus não vai permitir que você perca. Ele é fiel. A promessa dele não pode ser anulada por homens, circunstâncias ou pelo tempo. No deserto, ele sustentou Israel com pão do céu e água da rocha. Em meio ao fogo, ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego. Na cova dos leões, ele fechou a boca das feras para proteger Daniel. Esses testemunhos estão na Bíblia, para que você saiba que o mesmo Deus que fez ontem continua fazendo hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Você não precisa ter todas as respostas. Muitas vezes, Deus não mostra o caminho completo, mas apenas o próximo passo. Ele não exige que você compreenda tudo, ele apenas pede que confie. É como andar no escuro com uma lâmpada na mão. Você não vê o fim do caminho, mas a cada passo a luz ilumina um pouco mais. Assim é a fé. Você não enxerga o futuro inteiro, mas Deus ilumina um passo de cada vez, até que o plano completo se revele. O inimigo vai tentar sussurrar que você não vai conseguir, que é tarde demais, que não há mais saída. Mas lembre-se, ele é mentiroso desde o princípio. A verdade está na palavra. E a palavra declara que você é mais que vencedor. Romanos 8:37. A verdade é que Deus já decretou vitória sobre a sua vida. A verdade é que, ainda que os homens o rejeitem, o Senhor o escolheu. Não permita que a tristeza roube a sua força.
A Bíblia diz em Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a vossa força. Isso significa que quando você se alegra em Deus, mesmo em meio às adversidades, você recebe forças sobrenaturais para continuar. A alegria do Senhor não depende das circunstâncias, mas da presença dele em sua vida. É por isso que Paulo, mesmo preso, dizia: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, Filipenses 4:4. Ele não estava em uma festa, não tinha conforto, mas a presença de Deus dentro dele era suficiente para gerar alegria e esperança. Você precisa crer que sua história não termina na dor que hoje sente. O que parece fim, muitas vezes, é apenas um recomeço preparado por Deus. A cruz, aos olhos humanos, parecia o fim da história de Jesus. Seus discípulos choraram. Perderam a esperança, acharam que tudo estava acabado. Mas 3 dias depois, a ressurreição mostrou que a cruz não foi o fim, mas o início de uma nova história de vitória. Assim também será na sua vida. Esse problema não é o fim, mas o começo de um testemunho poderoso que glorificará o nome do Senhor. Tenha coragem para enfrentar. O medo pode até bater à sua porta, mas não permita que ele entre. Receba no coração a confiança que vem de Deus. Ele está com você, Ele luta por você, Ele abre caminhos onde não há, Ele transforma lágrimas em cânticos de alegria. O Salmo 126 declara: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Isso significa que cada lágrima derramada será transformada em colheita de vitória. Por isso não desista. Não se entregue ao desânimo. Reaja, mesmo que pareça pequeno. O passo que você pode dar hoje, dê-o em fé. Confie que Deus está trabalhando em seu favor. A vitória não virá porque você é forte, mas porque o Senhor é a sua força. A vitória não virá porque você tem tudo planejado, mas porque o plano de Deus é perfeito. Hoje é dia de renovar a esperança. Hoje é dia de declarar que você não será vencido. Hoje é dia de levantar a cabeça, erguer as mãos e dizer: eu confio no Senhor. Pode ter certeza, o céu se move em resposta à fé. E a fé que você planta hoje será a vitória que você colherá amanhã. Quando olhamos para a vida de fé, percebemos que ela não é feita de vitórias fáceis, mas de batalhas enfrentadas com coragem e confiança em Deus, e cada batalha vencida é um testemunho de que o Senhor esteve presente, de que Ele não abandona os seus filhos. Hoje você está aqui lendo esta mensagem porque já venceu muitas lutas. Algumas delas você pensou que não suportaria, mas suportou. Algumas você acreditou que não teria forças para atravessar, mas atravessou. Isso é prova de que não caminha sozinho. A mão de Deus o sustentou até aqui e continuará sustentando até o fim. É importante entender que os problemas não são sinais da ausência de Deus. Pelo contrário, muitas vezes são cenários preparados para que a glória dele seja revelada. Lembre-se de Lázaro, o amigo de Jesus. Quando ele ficou doente, suas irmãs pediram socorro ao mestre. Aos olhos humanos, Jesus demorou. Quando chegou, Lázaro já estava morto e sepultado. Marta disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus respondeu: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E diante de todos, ele chamou Lázaro para fora do túmulo, provando que nem mesmo a morte é limite para o seu poder. Da mesma forma, ainda que a situação que você enfrenta pareça sem vida, sem solução, sem saída, creia. Jesus pode ressuscitar sonhos, restaurar caminhos e transformar o impossível em realidade. Não se intimide pelo tamanho do problema. Olhe para o tamanho do seu Deus. Ele é maior que qualquer diagnóstico médico, maior que qualquer dívida, maior que qualquer acusação, maior que qualquer porta fechada. Ele abre caminhos no deserto e rios em terra seca. Ele sustenta os que confiam nele e levanta os que estão caídos. A palavra diz em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa é para você. Você pode até sentir medo,
Mas não deixe que o medo o controle. É normal sentir a pressão da luta, mas não é normal entregar o coração ao pânico. O medo é como uma sombra. Ele só existe porque há luz. Isso significa que por trás do medo está a promessa de Deus brilhando. Use sua fé para atravessar essa sombra e alcançar a vitória. Lembre-se, coragem não é ausência de medo. É a decisão de avançar mesmo sentindo medo, porque a confiança em Deus é maior do que qualquer ameaça. Reagir é a chave. Você não pode ficar parado esperando que tudo mude sozinho. É preciso se levantar, mesmo que devagar, mesmo que com dor. O Senhor não pediu que você tivesse todas as forças do mundo. Ele pediu apenas que confiasse nele. O próprio Jesus disse em Mateus 17:20 que, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, poderá dizer a um monte, passa daqui para acolá, e ele passará. A fé não precisa ser gigante, ela precisa ser verdadeira. E quando você dá um passo de fé, por menor que pareça, o céu se abre em seu favor. A vitória que você tanto espera pode estar mais próxima do que imagina. Muitas vezes é no momento em que pensamos em desistir que Deus está prestes a manifestar o seu milagre. É como a madrugada que antecede o amanhecer. O momento mais escuro da noite é justamente quando a luz do dia está prestes a surgir. Não desista agora. O que parece silêncio é, na verdade, Deus trabalhando em detalhes que você ainda não pode ver. Lembre-se da promessa em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, até mesmo as dificuldades, até mesmo as lágrimas, até mesmo os desertos, trabalham para o bem dos que confiam no Senhor. Nada é em vão. Cada lágrima rega um futuro de vitória. Cada dor é transformada em força. Cada luta se torna testemunho. Não permita que o inimigo roube a sua esperança. Ele sabe que se você desistir, abrirá mão daquilo que Deus já preparou. Mas você não foi chamado para desistir, foi chamado para vencer. Você é filho do Rei, herdeiro das promessas, mais que vencedor em Cristo Jesus. Você nasceu para conquistar. A sua vida não está entregue ao acaso, mas nas mãos daquele que escreve histórias de vitória. A alegria do Senhor é a sua força. Por isso, não olhe para o futuro com medo, olhe com esperança. Não diga que não vai dar, diga, se Deus é por mim, quem será contra mim? Romanos 8:31. Não declare derrota, declare vitória. Use seus lábios para profetizar vida sobre aquilo que parece morto. Use sua fé para declarar que o impossível vai acontecer. E quando a vitória chegar, porque ela vai chegar, você verá que cada lágrima valeu a pena, que cada noite em oração não foi em vão, que cada momento de dor se transformou em glória. Você olhará para trás e entenderá que em todo o tempo Deus esteve com você. Você verá que o Senhor não apenas lhe deu a vitória, mas o moldou durante o processo, tornando-o mais forte, mais firme, mais confiante. Hoje receba essa palavra como um bálsamo para a sua alma. Você vai vencer, não porque você é perfeito, não porque você tem todas as respostas, mas porque Deus é fiel. Ele nunca falhou e não vai falhar agora. Confie, reaja em frente. O Senhor está com você e Ele mesmo será sua bandeira de vitória. Levante-se com fé, caminhe com coragem e declare: eu creio, eu vou vencer porque o Senhor é comigo. Que este dia seja marcado por esperança renovada, por forças multiplicadas e pela certeza de que, em Cristo, você já é mais que vencedor. Tenha um ótimo dia, que a paz de Deus encha o seu coração e que o Espírito Santo fortaleça a sua fé e que cada passo seu seja guiado pelo amor do Senhor. Lembre-se, a luta é grande, mas o Deus que luta por você é maior. Ele é contigo e isso é tudo o que você precisa para vencer.